Ontem eu dei um testemunho lá no encontro e o testemunho hoje vai ser diferente, vai ser numa outra vertente, porque eu não quero chorar, né? Eu quero manter uma pose firme aqui. E o que para mim foi muito impactante neste encontro foi uma coisa que eu não conhecia, que eu não tinha intimidade, que eu não sabia como é que era, e que lá nós fomos instruídos, nós fomos ensinados, nós fomos auxiliados, que é sobre o Espírito Santo. Alguém já ouviu falar dele? E muitas vezes eu pedi para Deus, eu pedi para nosso Senhor Jesus Cristo, pedi respostas, pedi que Ele falasse, pedi que Ele agisse. E Deus é Pai, e Jesus se fez em carne na terra. E até quando Ele ressuscitou, Ele novamente veio em carne, e assim se ascendeu aos céus. Mas Ele deixou o Espírito Santo, para que caminhasse conosco e se fizesse morada dentro de nós. E lá também eu descobri que é Ele que conversa, é Ele que auxilia, é Ele que nos guia, é Ele que nos conforta, é Ele que faz a nossa vida mudar. E diversos momentos em oração, em pedido, o Espírito Santo usou pessoas para que falasse comigo. Alguém aqui já teve um momento sobrenatural na questão dos céus, na questão do que não é terreno, na questão do que não é normal no nosso dia a dia? E eu pedi, fala comigo. E em um dos momentos que era para que a gente largasse os nossos pecados e limpasse nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, não sei quem foi, mas o Espírito Santo usou alguém para que tampasse os meus ouvidos e falasse: você está sujo para ouvir minha voz. E o que é estar sujo? Por que a gente não consegue ouvir o Espírito Santo? Por que a gente pede, a gente clama, a gente ora? Por que nossas orações elas são falhas? A comunicação tem ruído, não chega. Para quem prestou atenção pelo pouco do que o pastor Pablo falou aqui hoje, porque a gente se mantém no pecado, nos pensamentos impuros, e isso suja o templo que é nosso espírito, que é a nossa carne, e o Espírito Santo não faz morada, e a gente fica sozinho, e muitas vezes a gente não consegue nem seguir. Chegando nesse ponto, o testemunho é que uma coisa que aconteceu comigo lá, que eu tirava até sarro, eu não entendia, eu não acreditava, para mim era só balela, era só coisa forçada, que é falar em línguas. E eu não sei porquê, eu não sei como, não vim da religião evangélica, sou recém-convertido, há muito tempo morno, estou há 5 anos aqui, mas firme, acho que uma semana. E infelizmente, como também o pastor Pablo falou aqui, Deus, a gente não entende, mas eu coloco que tudo Ele permite. E muitas vezes Deus quebra a gente no meio. Mas não é no meio, às vezes Ele pedaça nós assim. Ele coloca uma parte para lá, outra parte para lá. Mas com o Espírito Santo de Deus, Ele nos faz
ser reconstruído. E naquele dia, no dia de hoje, eu estava orando, pedindo que o Espírito Santo se fizesse presente em meu corpo, que o Espírito Santo se fizesse presente em minha alma, que eu pudesse conhecer a sua boa vontade. E eu comecei a orar e começou a sair umas palavras que eu não sabia o que eu estava falando. E eu falei: Senhor, o que eu estou fazendo? E o peito ardendo. E aí eu entendi, eu estou falando e orando em línguas, aquilo que eu tanto dei risada, porque eu dava risada, eu juro para vocês. A pessoa vinha orar por mim e falava: E como que é, né, cara? A gente muitas vezes julga, como Deus fala, não julgue para não ser julgado. E continuando esse testemunho, quando eu saí da van, o Espírito Santo falou para mim assim: quem tem algum parente que bebe bastante? Eu tenho um cunhado que bebe, hein? Bastante. E o Espírito Santo falou assim: ele não vai mais beber, e a cerveja na boca dele vai virar amarga. Eu saí da van e eu não aguentei, né? Falei assim: já vou entrar nessa onda. Falei: ô cunhado, mandaram falar que você não vai beber mais, hein? Ô cunhado, você acredita que eu não bebi hoje? Tô no tereré. Eu até mandei mensagem pra Jéssica, falei que vou parar de beber. Agora a minha parte é orar para que ele continue sem beber. Meu testemunho é simples, mais profundo, e eu sou uma pessoa cheio de testemunhos, mas eu vou esperar que o Espírito Santo me guie para que eu use cada um na hora e no tempo certo. Muito obrigado, boa noite.